Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário do Pai das Misericórdias, a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, hoje a igreja celebra a festa do apóstolo São Tiago, Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista, grande apóstolo de Jesus, que um dia recebeu um grande chamado, um chamado de não ser mais pescador de peixes, mas pescador de homens. O chamado de Jesus interpelou a vida de Tiago e ele então tornou-se seguidor de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrarmos a festa dos santos apóstolos de um modo geral é um convite a todos nós, a toda a igreja, a renovarmos, a reafirmarmos a nossa fé em Cristo ressuscitado, sentido e razão de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. Mas não somente reafirmar a fé, mas, assim como o exemplo dos apóstolos, sermos também chamados a testemunhar Jesus com a nossa vida, com o nosso amor, com a nossa alegria e também com o desejo de servir na propagação desta fé, para que o mundo realmente creia que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ser discípulo de Jesus é estar sempre de prontidão, estar sempre a serviço. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, servir a Deus, servir a igreja, propagar a fé, viver esta fé. Por muitas vezes nós encontramos muitos desafios na missão de discípulos de Jesus. Quantos obstáculos, quantas barreiras muitas vezes são colocadas a nós, quantas oportunidades temos de desistir do caminho do Senhor. Mas nós devemos ter a coragem que a fé nos dá, a esperança de que, trabalhando para o reino de Deus, testemunhando Jesus, caminho, verdade e vida, nós realmente vamos ter a esperança e a certeza daquilo que Deus reserva para nós. Portanto, o testemunho, a fé, a coragem dos apóstolos deve fazer com que nós possamos reafirmar a nossa fé, vivê-la e fazer com que esta fé nos transforme para que o nosso testemunho seja cada vez mais eficaz e nos ajude
a frutificarmos em boas obras, para que o reino de Deus cresça e se multiplique. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a intercessão de São Tomé neste dia tão importante, que a gente tenha esse desejo de colocar o reino dos céus, o reino de Deus, como prioridade da nossa vida, e assim servirmos o reino de Deus sem interesse, mas um serviço generoso de amor, porque no reino dos céus, no reino de Deus, na lógica de Deus, não cabe, lugares de honra, prestígio. Aquele que realmente deseja servir o Senhor é aquele que tem um coração que não está preocupado com reconhecimento, com aplausos, com títulos, mas está unicamente preocupado com a causa do reino dos céus. É isso que o Evangelho hoje nos ensina, né? A mãe dos filhos de Zebedeu vão pedir a Jesus: olha, nós queremos pedir ao Senhor que um dos meus filhos sente um à direita e outro à tua esquerda, quando o Senhor estiver na sua glória. Jesus vai dizer: mas você não sabe o que você está pedindo. Trabalhar para o reino não é escolher lugares, não é querer se promover pessoalmente, mas é servir, na certeza de que esse serviço, neste desejo de anunciar o reino, custará muito, mas a certeza de trabalhar por este reino nunca nos decepcionará, porque a fé não nos decepciona. Vale a pena a gente sofrer, derramar lágrimas por causa do reino, vale a pena a gente sofrer, porque nós não estamos sozinhos, e nesse sofrimento não é em vão, porque em tudo que a gente fizer, o Senhor sempre estará conosco, a nos iluminar, a nos ajudar, a nos capacitar, a nos fortalecer sempre mais, para que a nossa missão possa frutificar. Então, se às vezes nós nos desanimamos na missão, olhemos para Jesus, olhemos para o testemunho dos apóstolos, e que tudo isso possa nos ajudar a não desistirmos do caminho do Senhor. Portanto, peçamos a São Tomé e aos santos apóstolos que intercedam por nós, para que a nossa fé, a nossa esperança seja sempre viva no nosso coração, e que nós possamos trabalhar para que o mundo realmente possa ver Jesus no nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.